Livro O Rapto do Garoto de Ouro. Autor Marcos Rey. Editora Ática. Ano de publicação 1987. Quantidade de páginas 128 páginas. Bom, uma coisa que eu tenho que alertar a vocês é que esse livro ele foi lançado em 87, mas ele foi republicado outras vezes pela editora Ática e outra editora também publicou ele. A editora Global relançou esse livro agora em 2024. Eu pesquisando a capa dele e tudo mais, eu vi que outra editora lançou ele, mas é o mesmo livro, tá, gente? Então vocês vão ver essa diferença na capa. A editora Ática republicou o livro com a capa original dos anos 80, só que com as cores mais vivas e tudo mais. E a editora Global publicou esse livro, mas com outra arte na capa, tá bom? Então vocês vão notar essa diferença. Porém, o conteúdo, gente, é o mesmo. Então, se vocês estiverem lendo esse livro para fazer algum trabalho para a escola, vocês não precisam se preocupar, porque somente o que mudou foi a editora, o ano de publicação e a capa, mas o conteúdo do livro em si é o mesmo, tá? Eu vou ler a sinopse agora para vocês. Era dia de comemoração no Bexiga. Todos se reuniram na cantina Cartitori para comemorar o sucesso do astro de rock Alfredo, conhecido por todos como Garoto de Ouro. Tudo corria bem, até que o astro foi raptado. Fãs e amigos do Garoto de Ouro começaram então uma corrida contra o tempo para ajudar a polícia a desvendar o caso. O Bexiga e outros lugares famosos da cidade de São Paulo são plano de fundo nesse clássico da literatura juvenil, que com certeza vai surpreender o leitor. O Rapto do Garoto de Ouro, de Marcos Rey, é a vertiginosa aventura em busca de um jovem cantor sequestrado em São Paulo. Alfredo Carlucci é o Garoto de Ouro, o rapaz que se tornara famoso no país após participar de um programa de televisão. Levado de sua casa em uma noite em que todos o aguardavam para um show. O garoto é obrigado a passar alguns dias confinado em um quarto escuro enquanto aguarda o seu resgate. O crime mobiliza a família, a polícia e os amigos do garoto. Léo, que já participara antes da investigação do Imperato Parque Hotel no livro O Mistério dos 5 Estrelas, decide estudar a ação do sequestrador, entrevistando as pessoas do bairro em parceria com alguns amigos, mas a solução do crime surpreende a todos, menos Gino, o primo astuto de Léo. Bom, para quem já acompanha os livros do Marcos Rey, da série Vagalume, sabe que tem alguns personagens que sempre aparecem nos livros, né? No caso, o personagem Léo e o primo dele, o Gino, e a namorada do Gino, né, que é a personagem Ângela, são adolescentes que, além de amigos, eles gostam muito de mistérios, e eles já ajudaram a solucionar outros crimes, outros mistérios, né, que aconteceram na cidade deles. Então, se vocês pegarem outros livros do Marcos Rey, como o Mistério, né, do Hotel 5 Estrelas, O Cadáver que Ouve Rádio, todos esses livros são livros infanto-juvenis do Marcos Rey, lançados pela editora Ática, que fazem parte da coleção Vagalume. São livros de mistérios, são livros de ficção com o tema de suspense policial, ou seja, são livros sempre que tem algum suspense e que são casos policiais que que esse grupo de jovens adolescentes sempre ajudam a solucionar. No caso desse livro, né, que o tema dele é o Rapto do Menino de Ouro, é contando a história de um adolescente que ficou famoso na cidade dele, morava numa cidade pequena em São Paulo,
E ele era um cantor muito bom, ele sabia tocar guitarra e ele acaba participando de um programa de televisão e ficando famoso. E aí ele acaba ganhando uma espécie de concurso nesse programa de televisão em que ele ganha dinheiro e ele ganha um contrato com uma gravadora para poder lançar um CD dele. E aí acabam sequestrando esse menino. E pedindo um valor absurdo para devolver ele, né? Pedem 10 milhões. Sendo que, assim, ele, apesar de ter ficado famoso, ele era de uma família humilde, tá? E o dinheiro que ele ganhou da gravadora, além, né, de conseguir pagar os custos, né, para ele conseguir gravar o CD na época, o dinheiro que ele tinha ganho tinha ficado com o pai dele, pelo fato dele ser menor de idade, e o pai dele estava utilizando esse dinheiro para fazer uma obra na casa deles, que a casa deles era uma casa própria, mas estava com vários problemas na estrutura, e eles queriam também aumentar a casa e tudo mais. E é aquilo, né, gente? Pessoas que moram num ambiente assim e ganham fama do nada, acaba chamando muita atenção de bandido, e o menino acaba sendo sequestrado. O pai dele fica desesperado, porque mesmo ele tentando usar o dinheiro que ele usaria para a obra, para poder resgatar o filho dele, ele não tinha aquele dinheiro. O dinheiro que ele tinha era 2 milhões só. Ele chegou a entrar em contato com a gravadora para pedir um adiantamento, e o pessoal da gravadora falou que conseguiria adiantar para ele no máximo 4 milhões, e mesmo assim era muito dinheiro, né? É claro que não dá para se medir quanto vale uma vida de uma pessoa, mas a gravadora também não tinha como ceder todo esse valor. Então, assim, foram momentos de muita tensão, de muito medo dos pais dele perderem ele, né? Porque você imagina que quando uma pessoa está sequestrada e passam vários dias, que os sequestradores podem fazer literalmente qualquer coisa com a pessoa, né? Então, assim, o livro tem aquele momento de tensão o tempo todo, mas o Léo, o Gino e a Ângela começam a frequentar todos os locais que o Menino de Ouro frequentava para tentar descobrir pistas, e eles conseguem juntar o quebra-cabeça e solucionar o mistério. No final dá tudo certo, o menino é encontrado. Não fizeram nada com o menino, tipo, não bateram no menino nem nada, o menino foi sequestrado, mas ele ficou preso num quarto escuro, sem contato com ninguém. Ele tem essa questão do trauma, né, de ter sido sequestrado, de ter ficado no lugar preso, mas não fizeram coisas terríveis que poderiam ter feito com ele. A polícia consegue descobrir quem sequestrou ele e tudo mais. Eles acabam não precisando dar o dinheiro pro sequestrador. Então, no final de contas, dá tudo certo no final do livro, assim como deu tudo certo nos outros livros. Eu, sinceramente, de todos os livros do Marcos Rey que eu li até hoje, esse foi o que eu achei menos interessante, porque eu achei a narrativa dele muito, de certa forma, muito repetitiva, sabe? Para quem já leu os outros livros e ficou super empolgado para solucionar o mistério e tal, acaba percebendo que esse livro parece mais do mesmo, mas não tem mais aquele encanto que os outros tinham, sabe? Aquela empolgação, entendeu? Então, de todos os livros que eu li do Marcos Rey, inclusive tem várias resenhas dele aqui no canal, foi o livro dele que eu menos gostei e que eu menos senti esse impacto, assim, de curiosidade. Eu terminei de ler porque eu já tinha começado e eu não gosto de deixar livro pela metade e tal. Até mesmo porque eu leio pra mim, eu também leio pra fazer resenha aqui pro canal. Então, por mais que eu ache alguns livros um pouco, assim, maçantes e, de certa forma, sem graça, eu leio até o final pra poder fazer resenha pra vocês. Não é um dos melhores livros que eu já li, não é o melhor livro do Marcos Rey, mas segue bem a linha dos outros livros. Inclusive, eu tava olhando e parece que esse é um dos poucos livros, assim, da editora Ática, dessa série, assim, de livros infanto-juvenis, que não entrou pra série Vagalume, porque a maioria dos livros, até mesmo do Marcos Rey, tá dentro da série Vagalume e esse não tá. Então eu acho que ele não deve ter sido recorde de venda, ele não deve ter feito muito sucesso também.
Bom, espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com amigo, amiga que gosta desse tipo de conteúdo, me seguir no canal porque eu posto 3 vídeos por semana, então o canal tá sempre atualizado com bastante livro e eu tenho feito vídeo de biografia também, então se vocês quiserem alguma específica é só deixar aí nos comentários, tá bom? Boa leitura para vocês e até o próximo vídeo.